No terceiro lugar, a mulher de Milton Ribeiro recebeu o depósito de R$50 mil de uma pessoa ligada ao pastor lobista preso ontem pela Polícia Federal. A informação foi confirmada pelo advogado Daniel Bialski, que justificou o dinheiro com a venda de um carro a Vitória Bartolomeu, filha de Arilton Moura, e prometeu comprovar essa transação. Paulo Figueiredo, agora são 11h40. Paulo Figueiredo participa mais uma vez do Top 20. Seja bem-vindo, Paulo. Segundo o advogado, não tem nada de errado na compra do veículo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Pena. Bom dia a todos que estiverem nos assistindo. É muito interessante, tudo muito preliminar ainda, né? Mas tem coisa interessante nessa história. Primeiro, a forma como a notícia vem circulando na imprensa, né? A notícia vem sempre nesse formato. Mulher de Milton Ribeiro teria recebido R$50 mil a pessoa ligada a pastor. A notícia veio originalmente da Andréa Sadi, jornalista do Globo. Então, obviamente, tudo que vem do Globo a gente tem que ter desconfiança. Primeiro porque quem vê a notícia acha que foi um depósito aleatório na conta da esposa do ministro. Como você falou, a defesa alega que a transação faz parte da venda de um carro, algo que seria absolutamente legal, né? É verdade? Foi mesmo? Olha, aqui, honestamente, a gente não tem como saber. Essas coisas elas ficam comprovadas nos autos do processo. Venda de carro é fácil, é transação registrada. Se houve a transferência do veículo à época, a transação é legal. Não tem nada de ilegal alguém vender um carro para quem quer que seja. Agora, a defesa, até agora, não teve acesso aos autos. O advogado está reclamando. Ela não sabe o teor da investigação contra o cliente. Então, mas você sabe quem teve acesso, Vitor? Quem teve acesso, aparentemente, pelo que a gente está vendo, é a Andréa Sadi. E daí eu faço algumas reflexões, né? Se ela está sabendo algo que só consta dentro do processo, ela deve ter tido acesso aos autos do processo ou alguém vazou a ela. Então, primeiro, quando eu vejo vazamento de informação de processo para a imprensa, processo que nem mesmo a defesa tem acesso, eu começo a farejar uso político da justiça. E aí não me causou surpresa nem estranheza saber que o juiz da 15ª Vara Federal de Brasília, que decretou a prisão do Milton Ribeiro, foi o mesmo que lá atrás decidiu obrigar o presidente Bolsonaro a usar máscara em espaço público. Também é o mesmo juiz que aceitou uma queixa-crime da deputada Tabata Amaral, então, contra o Sérgio Camargo, o então presidente da Fundação Palmares, no governo Bolsonaro. Agora ele é candidato a deputado federal. Eu não estou fazendo acusações aqui, não dá para saber sobre a parcialidade do juiz, mas os fatos têm que ser observados. Agora, a segunda reflexão que eu faço é que eu não conheço o Milton Ribeiro, não coloco a mão no fogo por ele, mas tudo indica que ele tem um passado ilibado. Pode ter feito coisa errada? Pode, claro, e aí tem que pagar no rigor da lei. O próprio presidente Bolsonaro estava dizendo isso hoje. Quem protege bandido é eleitor do PT. Mas aqui, como jornalista, nós aqui simplesmente não temos acesso. Tudo que nós temos acesso agora são vazamentos seletivos feitos a jornalistas militantes que reportam a notícia do jeito que querem. As instituições têm que agir. Eles têm que agir imparcialmente, com amplo direito à defesa. Deve estar sendo difícil, nesse momento, para aqueles que diziam que as instituições não agiam, que a Polícia Federal não investigava, passaram meses dizendo que o caso das propinas no MEC não dava em nada porque o Bolsonaro tinha aparelhado a Polícia Federal, etc. Deve estar sendo um momento difícil para eles, porque a narrativa foi embora. Palpiteiros que só falam abobrinha, agora que a narrativa caiu, eles vão ter que mudar de abobrinha e construir uma nova narrativa, porque essa foi pro espaço. Felipe Pena também participa aqui conosco do Top 20. Seja muito bem-vindo, Felipe. Agora 11h44. O criminalista, o advogado, não comentou a relação do depósito com o ex-ministro e nem citou quem fez o depósito. Bom dia, Vitor. Bom dia, Figueiredo Filho. Bom dia a todos. Olha, o Milton Ribeiro, ele cumpriu ordens de Bolsonaro. E as ordens eram obedecer aos pastores da corrupção. Pastores esses que foram indicados pelo próprio Bolsonaro para gerir um fundo, para mediar um fundo de 56 bilhões de reais, que é o FNDE. E eu anotei isso com base em fatos que eu anotei aqui para a gente comentar. Fato número 1, esses pastores, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, começaram a frequentar o Palácio em 2019, portanto, 2 anos antes da chegada de Milton Ribeiro ao Ministério da Educação. Eles tiveram 45 encontros com Bolsonaro no Palácio do Planalto. 45 vezes eles foram ao Palácio do Planalto. Número 2, o ministro foi gravado dizendo que esses pastores eram indicação do Bolsonaro. Aí você diz, não, ele pode estar fazendo uma média. Não, porque depois
de falar, de ser gravado dizendo isso, ele confirmou em depoimento à Polícia Federal que realmente os pastores foram indicados por Bolsonaro. Ou seja, oficialmente, ele deu um depoimento oficial. Ato contínuo, os prefeitos de algumas cidades denunciaram que esses pastores cobravam propina para liberar esses recursos do Fundo Nacional de Educação. E aí, essas propinas eram feitas em barras de ouro, reparem, barras de ouro e em compras de Bíblias. Bíblias essas, meus caros, que tinham o rosto do próprio ministro da Educação, ou seja, ainda tinha uma blasfêmia no meio disso. E 6, o governo decretou sigilo de 100 anos sobre esses encontros do presidente Bolsonaro com os pastores. Ora, quem não deve, não teme. Por que decretar 100 anos de sigilo em reuniões contra pastores? Mas deixa eu explicar como é que funcionava esse esquema da corrupção. Primeiro é o seguinte, o MEC ele tem o maior orçamento da esplanada dos ministérios. E ele tem um banco, como eu já mencionei, que é uma espécie de banco, que é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse fundo tem 56 bilhões de orçamento por ano. E ele é o responsável por dar recursos aos municípios, porque pela Constituição, os municípios devem gerir a educação básica. Só que o governo federal é quem dá esses recursos, boa parte desses recursos, para a educação básica. Então, quem é que é o indicado para ser o diretor-presidente do FNDE e, portanto, gerir esses recursos? O ex-chefe de gabinete do atual ministro da Casa Civil, do Progressistas, Ciro Nogueira, o grande líder do Centrão. Esses pastores, então, vão negociar as propinas junto a esse indicado do Centrão, indicados esses pastores pelo próprio Bolsonaro. E aí eu vou citar só 3 esquemas de corrupção que já foram aventados. Só 3, porque tem muito mais. O primeiro deles, aquele kit robótica, lembram? Lá em Alagoas. O kit robótica para escolas em Alagoas que nem tinham computador. Aliás, não tinham nem água potável, muitas delas, não tinham nem saneamento básico. Kits robóticos que custavam R$ 2.400, mas foram comprados por R$ 14.000. 14 mil para 2.400. Outro esquema de corrupção, ônibus superfaturados no valor de 232 milhões de reais. Ônibus que custavam 270 mil reais e foram comprados no pregão a 480 mil. E por último, terceiro caso de corrupção, porque tem outros, 30 mil laptops para uma escola no interior de Minas Gerais, 30 mil laptops para uma escola que só tem 255 alunos, ou seja, são 118 laptops para cada aluno. Isso aqui está no pregão, eu fui lá ver o pregão no Ministério da Educação, número 13 de 2019. E isso é apenas uma escola, porque o valor total desse pregão é de 4,3 bilhões, mais de 4 bilhões de reais só nesse pregão dos laptops. Repetindo, 30 mil laptops só para uma escola que tem 255 alunos. Então, resumindo, os pastores, o pastor Gilmar, o pastor Ayrton, tiveram 45 reuniões no Palácio do Planalto, foram indicados por Bolsonaro e o Milton Ribeiro simplesmente cumpriu ordens de Bolsonaro. Bolsonaro é, em última instância, o patrocinador dessa corrupção. É por isso que ele está hoje com a cara no fogo. Essa cara no fogo que ele botava pelo Milton é porque ele sabe que foi ele que indicou esses pastores para o Milton Ribeiro. E, portanto, o Milton Ribeiro está pagando por um crime que, na verdade, foi cometido pelo presidente da República.